normas orçamentárias e excepcionalidades em situações de calamidade pública. A gestão orçamentária no Brasil segue princípios rígidos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, que visam garantir o equilíbrio fiscal e a transparência na administração dos recursos públicos. Entretanto, em situações excepcionais, como períodos de calamidade pública de âmbito nacional, algumas dessas regras podem ser flexibilizadas para permitir uma resposta mais ágil do governo. Essa flexibilização, no entanto, ocorre dentro de limites bem definidos e apenas enquanto perdurar a emergência. Durante uma calamidade pública nacional, as restrições ordinárias para a contratação de operações de crédito pelo governo federal são suspensas. Isso significa que a União pode contrair empréstimos e utilizar recursos financeiros sem os limites habituais impostos pela legislação fiscal. Essa medida busca garantir que o governo tenha meios suficientes para lidar com crises graves, como pandemias, desastres naturais ou crises econômicas severas. Outro aspecto relevante é a destinação do superávit financeiro apurado no ano anterior à decretação da calamidade. Esse montante pode ser utilizado para cobrir despesas emergenciais e para o pagamento da dívida pública. Isso permite ao governo direcionar recursos acumulados de exercícios anteriores para enfrentar os desafios impostos pela situação de emergência, sem precisar aumentar a carga tributária ou comprometer programas essenciais. A legislação também prevê que outras suspensões e afastamentos de restrições fiscais podem ser estabelecidos por meio de lei complementar. Isso significa que, além das flexibilizações já previstas, o Congresso Nacional pode aprovar medidas adicionais conforme a necessidade. Esse mecanismo confere maior adaptabilidade ao Estado para lidar com cenários imprevisíveis, sem comprometer a legalidade e a transparência das ações governamentais. No entanto, algumas fontes de receita não podem ser redirecionadas para o enfrentamento da calamidade. Recursos oriundos da repartição de tributos entre estados e municípios, assim como valores vinculados a áreas específicas, como Seguridade Social, Saúde e Educação, permanecem protegidos. Essa regra impede que verbas destinadas a serviços essenciais sejam desviadas para outros fins, garantindo a continuidade da prestação desses serviços mesmo em tempos de crise. Além disso, os valores provenientes de doações, empréstimos compulsórios ou transferências destinadas a finalidades específicas também não podem ser utilizados indiscriminadamente. Isso assegura que fundos arrecadados para propósitos determinados cumpram seu objetivo original, evitando a dilapidação de recursos planejados para investimentos estruturais ou sociais. A decretação de calamidade pública também impacta o funcionamento das normas orçamentárias em outros aspectos. Durante esse período, certas vedações normalmente aplicáveis à União são mantidas, mas algumas restrições são suspensas caso as medidas emergenciais tenham duração limitada ao período da calamidade. Isso possibilita maior flexibilidade ao governo para implementar políticas temporárias sem esbarrar em entraves burocráticos excessivos. Nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, a aplicação das regras excepcionais não é automática. Cada ente federativo pode decidir se adotará integralmente as flexibilizações previstas. Caso optem por não aplicá-las, permanecerão submetidos a restrições mais rígidas, garantindo maior controle sobre suas finanças públicas. Essa autonomia permite que cada governo local avalie a melhor estratégia para lidar com a crise de acordo com suas particularidades. Outra questão fundamental na gestão orçamentária envolve a transferência de recursos para os poderes legislativo e judiciário, bem como para o Ministério Público e a Defensoria Pública. A Constituição Federal de 1988 estabelece que esses órgãos devem receber suas dotações orçamentárias mensalmente, até o dia 20 de cada mês, em valores proporcionais ao orçamento anual aprovado. Essa regra busca garantir a independência financeira desses poderes, evitando ingerências do Executivo sobre suas atividades. Entretanto, é vedada a transferência de recursos financeiros oriundos desses repasses para fundos específicos. Isso significa que os valores recebidos pelos órgãos não podem ser acumulados em reservas financeiras ou utilizados para finalidades distintas das originalmente previstas. Essa medida evita distorções na alocação de recursos e assegura que os valores sejam efetivamente empregados para manter o funcionamento dos órgãos públicos. Caso haja saldo financeiro não utilizado até o final do exercício, ele deve ser devolvido ao Caixa Único do Tesouro do ente federativo responsável pelo repasse. Alternativamente,
Esse saldo pode ser compensado nas primeiras parcelas a serem transferidas no ano seguinte. Essa regra impede a formação de sobra orçamentária indevida, garantindo que os recursos sejam continuamente realocados conforme as necessidades públicas. As normas orçamentárias estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 refletem o compromisso com a responsabilidade fiscal e a transparência na gestão dos recursos públicos. No entanto, elas também demonstram flexibilidade em momentos críticos, permitindo que o Estado atue de maneira eficiente diante de crises. A adoção de regras excepcionais em tempos de calamidade busca equilibrar a necessidade de resposta rápida com a manutenção da estabilidade econômica. O desafio está em garantir que essas flexibilizações sejam utilizadas de maneira responsável e que não abram espaço para abusos administrativos. O monitoramento e a fiscalização por parte dos órgãos competentes são essenciais para evitar desvios e garantir que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente e em benefício da população. Além disso, a experiência adquirida com crises passadas, como a pandemia de Covid-19, demonstra a importância de um planejamento orçamentário sólido e de mecanismos de resposta ágeis. A existência de um arcabouço normativo bem estruturado permite que o Brasil esteja melhor preparado para enfrentar futuras emergências sem comprometer sua estabilidade fiscal. Portanto, as normas orçamentárias da Constituição Federal de 1988 estabelecem um equilíbrio entre controle financeiro e flexibilidade em situações extraordinárias. A transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos são princípios fundamentais que devem ser preservados, mesmo diante das necessidades impostas por momentos de crise. O correto uso dessas diretrizes garante que o país possa enfrentar desafios emergenciais sem comprometer seu futuro econômico e social. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!